Nos próximos vídeos vou explicar o que é o reintegracionismo galego e vou explicá-lo para pessoas portuguesas. Mas antes disso, acho que é preciso dar uma explicação sobre o que é o próprio galego, porque algumas pessoas portuguesas vão ter dificuldade em entender de que é que estamos a falar quando falamos em galego. A maioria das pessoas portuguesas, mesmo aquelas que sabem que na teoria são faladas várias línguas dentro do Estado espanhol, têm alguma dificuldade para perceber que esta realidade se verifique na prática. Porquê? Porque é que têm essa dificuldade? Vou começar por mostrar um mapa das línguas que são faladas dentro do Estado espanhol. Vocês veem que, para além do castelhano, que é o mesmo que o espanhol e castelhano é a mesma coisa, que se fala na maior parte do território, no Estado espanhol, em diferentes comunidades autónomas, que são assim chamadas, são faladas e escritas também outras línguas. Por exemplo, o catalão, na parte mais oriental, o basco, nesta parte norte, e o galego, mesmo em cima da fronteira com Portugal. No caso concreto do galego, estas línguas, aliás, são faladas, não são apenas faladas e escritas, mas também são ensinadas nas escolas, quer dizer, as pessoas desde crianças aprendem a falar e a escrever estas línguas nas escolas. No caso concreto do galego, como ia dizendo, esta língua é muito parecida com o português, até ao ponto que muitas pessoas pensam que realmente não se trata de línguas diferentes, seriam variantes da mesma língua. Há muitas pessoas que pensam que o galego é uma variante castelhanizada do português, ou um português, simplificando muito, falado com sotaque do espanhol. Mas a muitas pessoas portuguesas custa a perceber esta realidade, porque o único que conseguem identificar quando ouvem uma pessoa a falar galego é o mais superficial, é o sotaque. A não ser aquelas pessoas que já dominam o espanhol. Se uma pessoa portuguesa já dominar o espanhol, em geral já vai conseguir perceber quem é que está a falar espanhol certinho e quem é que está a falar outras línguas deste Estado. Este não é um problema apenas das pessoas portuguesas. Qualquer pessoa, eu, por exemplo, se viajasse a outro país, por exemplo, à França, e visitasse a Bretanha francesa, e ouvisse uma pessoa a falar bretão, como eu não sei nada de francês, como eu não domino o francês, iria ter muitas dificuldades para perceber que essa pessoa que estou a ouvir está a falar uma língua diferente do francês. Eu ouço o sotaque francês e apenas consigo identificar esse sotaque com a língua francesa que não domino. Pois o mesmo acontece aos portugueses quando ouvem falar galego. Ouvem o superficial, que é o sotaque, e identificam esse sotaque com o espanhol. O mesmo acontece, ou quase o mesmo acontece, com a língua escrita em relação à ortografia, porque a ortografia funciona um bocadinho como se fosse o sotaque da língua escrita, não é? Vou pôr-vos alguns exemplos. Se vocês repararem nesta frase, que é a mesma frase nas três línguas, em galego, em português e em espanhol, vocês veem que a segunda, que está em português, é muito parecida, é quase idêntica à primeira, que está em galego. A primeira é como se fosse a segunda, é como se fosse a mesma frase que vocês veem em segundo lugar, mas escrita com a ortografia do espanhol. A palavra matança, em vez de estar escrita com C cedilhado, está escrita com Z. Mas a muitas pessoas, apesar de ser quase idêntica, esta frase, não vão conseguir identificar esta frase como galego, porque em geral não sabem que, por exemplo, a palavra porco, em português, em espanhol se diz cerdo. Então, o único traço significativo que vão ver nesta frase para conseguir identificar a língua em que está escrita é o Z, que identificam logo com a ortografia do espanhol. Vou acabar este vídeo dando-vos um conselho às pessoas portuguesas para identificardes o galego. E vou fazê-lo já falando com sotaque galego para identificardes, para conseguirdes identificar o nosso sotaque, ou as diferenças entre o nosso sotaque e o vosso. Para isso, eu pediria-vos que, em princípio, reparássedes na língua escrita. Mal atravessedes a fronteira, ides encontrar muitos cartazes e muitos letreiros nas estradas, por exemplo, que están escritos en bilingüe. Por exemplo, salir da ciudad en castellano, sair da cidade en galego, que vedes que está
que se escribe exactamente igual que en portugués. Ou este, Red Nacional de Carreteras, que está escrito en español, vai aparecer en moitos letreiros da estrada como Rede Nacional de Estradas, en galego, que é prácticamente idéntico ao portugués. Depois de reparardes nos cartaces que están en bilingue na lingua escrita, pediríavos tamén para reparardes na lingua oral, que a pesar de estar moito castellanizada e a pesar de que moitas persoas poden dicerse callar en vez de estrada carretera, porque o léxico está moito castellanizado, en xeral os determinantes que usan as persoas que falan galego van coincidir cos do portugués. Por exemplo, nos exemplos que vos puña no inicio, vedes que os artigos, as preposicións e os posesivos, eses, sempre que foren usadas por unha persoa que fala galego, van coincidir en xeral co portugués. Pois serían dúas dicas para conseguir desidentificar o galego cando viaxardes a Galiza.